aí, vocês, por favor, me... Bom, boa noite, pessoal, então. Hoje nós vamos estar realizando nossa primeira atividade prática, valendo nota aí do nosso primeiro trimestre, né? Lembrando que essa é uma disciplina nova. Então, como é que funciona a nossa disciplina nova? No AP1, que nós chamamos, tem duas avaliações. Uma é essa primeira atividade prática, que vale 1 ponto, e depois nós vamos ter uma atividade objetiva, que vale meio ponto, né? Então, o AP1 vale 1,5 ponto. Depois, o AP2, que é na sequência dos encontros, nós vamos ter, novamente, uma atividade prática, valendo 1 ponto, e nós vamos ter, deixa eu pensar, 1,5 ponto, e daí vai ter mais uma objetiva valendo 1,5 ponto. Daí vai ficar 1,5 mais meio, 2, mais 2, isso, daí vai fechar 4. AP1 e AP2 fecha 4 pontos. Daí nós vamos ter a nossa avaliação final, que daí vale 6 pontos, tá? Aqui vai ser tudo via plataforma, tá? Não vamos ter nada presencial, mas que... Boa noite, Andriele, tudo bem? À medida que a gente voltar ao normal com as nossas aulas presenciais, essa avaliação final é para ser presencial, né? Então, é assim que vai funcionar. Então, AP1, 1,5 ponto. AP2, então, é um relatório valendo 1. Não me lembro se um relatório vale 1 ou 1,5. Eu acho que vale 1,5 o relatório e 1 a prova, a objetiva. Daí fecha a avaliação 4 pontos, daí a gente tem a avaliação final, que vale 6 pontos, e daí tem que fechar com média 7. Ok? Muito bem. Então, compartilhando com vocês aí, qualquer dúvida, o professor já está tudo isso lá na plataforma. Mas vocês sabem, né, que se tiver dúvida, vocês podem perguntar aí que a gente sana, não tem problema, viu? Estamos aqui para ajudá-los. Muito bem, muito bem. Então, basicamente, aqui vamos perder pouco tempo nesse material aqui, mas isso aqui é mais para orientação de vocês, tá? Então, na aula passada, eu pedi para vocês lerem o TCC da Regiane, legal, né, pessoal? Gostaram? Acho que ele é bem, ele tem uma linguagem bem bacana, foi um TCC muito bem elaborado, que tivemos aí a nossa doutora Silvia Dani orientando. Então, a gente teve um bom trabalho, ficou uma boa ferramenta para que vocês consigam, né, evoluir bem nessa disciplina, né, que é a nossa intenção. Então, deixa eu olhar o nosso calendário aqui. Aqui, ó. 1 ponto é hoje. Daí, ó, tem na 10ª aula a gente vai ter essa objetiva aqui, ó, de meio ponto. Daí, aqui, ó, é 1 ponto, o outro relatório vai ser na 16ª. Isso aqui é outro relatório. E depois nós vamos ter o AP2 de fechamento, que é 1,5 ponto, que é uma objetiva também. Daí revisões, né? E daí a final vai ser lá no 23º encontro. Se vocês olharem lá no aula também o professor colocou as datas, ó, certinho, tem ó, as datas, os dias, tá tudo bem. Que eu não lembrava mesmo, mas vamos lá. Então, uma das perguntas era, eu já dei o feedback para você, só teve um colega que esqueceu do McCain, né? Botou só. Não, desculpa, esqueceu do Thierry, botou só o McCain. Daí eu comentei lá. Mas outra coisa, eu vi que no trabalho ali da própria Regiane teve alguns erros. Ela botou o A aqui no Mac, ficou Mac, não é Mac, é Mac. Então, McCain Thierry. Então, esse que é o nome certinho. Mas isso é perfumaria, tá? Só
para ficar o registro aí, que esse, então, foi o método que ela utilizou, que vai ser o método que nós vamos estar trabalhando ao longo desse semestre, tá? Então, o que vai ser a nossa prática? Vai ser a construção dessas curvas, tá? Que é aquela curva base que nós iremos aplicar o método do McCain. Só que o que acontece? Eu poderia já entregar para vocês os gráficos prontos, mas o que acontece? Você tem que aprender a fazer isso, né? E o aprender a fazer é a atividade prática dessa aula. Tranquilo? Show, né? Então, o que vocês vão ter que acessar, tá? O Excel, que é o material 7, e as tabelas, material 8, material 9 e material 10. Já vou explicar porque tem 3 tabelas. O que acontece? Quando a gente trabalha com a equação de Antonini, né, nós temos que utilizar as constantes A, B e C. E essas constantes aí, o que acontece? O livro base que o professor estava usando, ele não está batendo. Aqui, ó, usei o Smith, e usando o Smith, ele não está batendo com os valores que eram para ser reais, né? Por exemplo, o ponto de ebulição, né, que seria a temperatura na qual o álcool, né, atinge a temperatura de bolha na pressão atmosférica, é 78 graus, assim como a temperatura bolha da água à pressão atmosférica é 100 graus, né? E daí o que ocorre? Eu aplicando essa tabela desse livro, que eu disponibilizei para vocês no material 9, não bateu os resultados. Então, o que eu estou fazendo? Eu busquei mais 2 tabelas. Uma da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e eu busquei a outra da USP. Tá? E o que nós vamos fazer? O problema é que é o seguinte, né? Dependendo da tabela que tu vai usar, tem umas que estão em Kelvin, tem outras que estão em Celsius. Tem tabela que está em milímetro de Hg e tem outra que está em quilopascal. Em quilopascal. Então, todos esses... um breve... Daí já é bom porque já fica gravadinho depois a explicação, se alguém não conseguir pegar, já pega. Maurício, tu pode repetir os últimos 2, 3 minutos de gravação, porque travou a transmissão? Claro. Então tá. Ó, o objetivo, então, da atividade prática é vocês, então, estarem aplicando, tá? Aplicando os materiais 7, 8, 9 e 10, tá? São todos os materiais que estão disponíveis lá na nossa plataforma. Aqui, ó. Tudo dentro da aula 8. Então, dentro da aula 8 tem a orientação aqui, né? Depois o professor vai postar também essa gravação para vocês. Mas aqui, a planilha, que é, ó, planilha base para a prática, aula 8, deve ser postada completa com resposta. Então,
essa é a planilha, e aqui é onde vocês vão postar, tá? Lembrando que essa daqui, ó, atividade prática 1, vale 1,0 ponto, certo? Ó, vale 1 ponto. Esse aqui está valendo nota. Eu estou vendo que o pessoal, cara, não é todo mundo, mas ó, a última atividade, ó, na aula 4, 71% da turma realizou atividade. Na aula 6 eu não avaliei ainda. Na aula 7, 67% realizou atividade, ou seja, 2/3 da turma. Então, tem muita gente que não está fazendo as atividades. Olha aqui, pessoal, ó. A galera fez, ó. Tem gente que não fez, olha aí, ó. Olha quanta gente não fez, ó. A galera faz, mas tem gente que não faz. Então, esse pessoal que não está fazendo, não fiz porque não está valendo nota. Tudo bem, mas isso é importante, pessoal. É o processo de aprendizagem, vocês precisam participar, tá? Essa 1 hora que vocês têm, que o professor disponibiliza de aula, é aquela 1 hora que tu tem que parar, te concentrar e fazer. É dessa forma, que nem aqui, 15 de 21 fizeram, né? Então, aqui, 15 de 21. Então, tem alguns alunos aí que não estão fazendo, né? Só vai fazer se estiver valendo nota? Pô, então, hoje tem que fazer, porque hoje vai valer nota, ok? Então, bom, essas tabelas aqui também, ó. Essa tabela aqui é a tabela com os dados de Antônio, da USP. Essa aqui é a tabela com os dados de Smith, que é o livro que eu mostrei para vocês. E essa aqui é a tabela com os dados também de Antônio, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tá? Então, essas 3 tabelas nós vamos utilizar para aplicar no nosso material 7. Tranquilo? Quem foi que conversou lá? Foi o João? Sim, sim. Isso. Tinha João, travado. tranquilo? Tranquilo? Sim. Tá. Essa resposta aqui, pessoal, qual a diferença entre os resultados? Por que eu estou questionando isso? Porque ó, vocês vão fazer etanol e propanol em milímetros de Hg. Vocês também vão fazer etanol e propanol, só que em quilopascal. Vocês vão fazer etanol e propanol, só que utilizando a tabela lá do Paraná. Vocês, daí, ok, então vai ter 3 resultados. Ó. Depois vai usar acetona com os dados em quilopascal esse dado de quilopascal é do Smith, tá? Ou com os dados da USP e com o dado da Federal do Paraná. E mais o etanol com trimetilpentano da Universidade Federal, e esse aqui vai ser as informações que a gente vai tentar pegar da planilha que nós temos aqui também do Smith. Então, vamos desde o início. Bom, primeiro essa aqui. Como é que a gente vai fazer esse primeiro preenchimento aqui? Bom, essas informações que estão aqui, nessa tabela aqui, ó, tá? Como é que vai funcionar para vocês trabalhar? Essa aqui, então, é do TCC da Regiane, tá? Essa primeira aqui, ó. Primeiro. Então, essas informações são as informações que nós tiramos da equação de Antônio, tá? Então, estas informações aqui, ó, eu busquei elas na tabela uma coisa importante, essas informações das outras tabelas, pessoal, essas daqui a gente vai ter que ir alterando, tá? Isso aqui a gente vai alterar conforme nós formos trabalhando. Então, a única que é válida é a informação dessa primeira aqui. Essa segunda aqui também, ó. Aqui deleta. Aqui deleta. Isso daqui eu esqueci de deletar.
aqui, ok. Então, na realidade, vocês vão ter uma planilha em branco, né? Todas elas estão em branco. Então, vamos fazer essa primeira aqui. Bom, essa primeira, então, é aquela que vocês vão usar, até eu vou colocar aqui embaixo o título, ó. Essa daqui, então, é da Rejane. Ou vamos botar TCC. Então, onde é que nós pegamos essas informações? Então, lá no TCC, das amostras que ela fez, um dos trabalhos que ela apresentou como comprovação da funcionalidade da planilha dela, foi esse baseado na mistura etanol-propanol. Então, estas informações aqui, as informações de A, B e C, são as informações que nós vamos inserir na equação de Antoine, tá? Que é esse francês, na qual ele, então, desenvolveu uma equação na qual tu obtém a pressão ou a temperatura, no qual a substância atinge o seu estado de saturação, ou seja, ocorre o equilíbrio entre as fases, a mudança, né, da fase líquido-vapor. Então, como que nós vamos achar esta temperatura aqui? Ó? É muito simples. Então, para achar essa temperatura, nós temos que aplicar esta fórmula aqui, ó. Tá? Então, tu vai fazer o quê? Ó? Obviamente que essa daqui está como logaritmo de P. Então, tu vai pegar essa daqui. Aqui é para pressão. Então, é essa que a gente quer, temperatura. Então, vai ser igual... Então, tu vai pegar... Qual é o valor de B? Qual é o valor de B? O valor de B é esse aqui. Então, igual a B... Daí, tu vai dividir... Abre parênteses... A... menos... logaritmo de P. Então, como é que se faz logaritmo no Excel? Log, abre parênteses e coloca o valor de P. Quem é o P? O P vai ser a pressão na qual o nosso sistema vai estar. No caso, a gente vai trabalhar na pressão atmosférica. Essa nossa coluna vai estar na pressão atmosférica. Então, a nossa pressão vai ser esse valor que eu vou colocar aqui, ó, em milímetros de Hg. Não coloquei ainda, tá? Fecho parênteses, tá? E, ó, fecho mais uma vez o parênteses. Por quê? Porque o B vai estar dividindo por esse conjunto aqui. Agora, sim, tudo isso daqui, então, né, entre parênteses aqui, tá? Por quê? Porque toda essa equação aqui, primeiro tu vai realizar essa operação, primeiro esta operação, B dividido por A menos log de P, menos o C. Quem é o C? Tá aqui, ó, o C. Bom, por que não deu o cálculo? Porque eu não coloquei o valor aqui, ó. Então, a pressão atmosférica é de 760. Então, deu aqui, ó, etanol, a pressão atmosférica, ponto de ebulição, 78,33. Ou seja, temperatura de saturação, que é quando ele atinge a temperatura de bolha. Bom, para o propanol é a mesma dinâmica. Tá? Então, ó, só copiar. Bom, aqui eu só vou ter que mudar a pressão aqui, ó. Certo? Então, a mesma coisa. Aplica-se esta equação aqui, ó. Igual valor de B dividido por A menos log de P menos C. O P aqui. Muito bem. Feito esta primeira parte, agora nós passamos para o preenchimento da tabela. Muito parecido com o que a gente já tinha feito. Qual é a diferença, pessoal? Aqui, tá, nós estamos nada mais, nada menos do que aplicando, né, a lei de Raoult. Só que nós estamos utilizando para determinação da temperatura aqui a equação de Antonin, né? Então, ó, temperatura de saturação de J. Quem é o J? É o primeiro aqui, ó.
Então, aqui tu vai colocar igual à temperatura de saturação desse cara aqui. E lá embaixo, ó, temperatura de saturação de I. Então, igual à temperatura de saturação do propanol. Beleza? Bom, agora, como que tu vai fazer a interpolação dos demais dados? Para interpolação, tu vais seguir esta fórmula que eu coloquei aqui, ó. Tá, ó. Então, tu vai pegar o N, tu vai pegar a temperatura de saturação do J, que é o álcool, mais o N, que é o número de amostragens que a gente vai fazer entre um e outro, certo? Menos, vezes, né, a temperatura de saturação do propanol, menos temperatura de saturação do álcool, dividido pelo número total de interações que a gente vai fazer, que vai ser 20, tá? Então, aqui, tu vai fazer exatamente, ó, tu vai pegar isso daqui, ó, copia aqui em cima, Ctrl C, aí tu bota aqui igual a esse aqui, que é a temperatura de saturação desse cara aqui, ó. Aí tu pode pegar aqui do lado mesmo. Certo? Como este vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre a temperatura de saturação do etanol, tu bota um cifrão na frente do F e um cifrão na frente do 19. Bom, qual vai ser o valor de N? O valor de N é o valor debaixo dessa coluna aqui, ó, N. Qual vai ser o valor da temperatura de saturação do I, né, que é o propanol, esse aqui de baixo. Esse aqui é a mesma coisa, vai ser sempre a mesma temperatura de saturação dele. Então, a gente botou o cifrãozinho aqui. Qual vai ser a temperatura de saturação do J? Quem é o J? O J é o álcool de novo, mesma coisa. Fecha aqui, bota o cifrão. Por que a gente está botando cifrão? Para que sempre seja o mesmo. E o soma é o número total do N. Qual é o número total do N? 20. Ok. Esse aqui também. O número total é sempre o mesmo. É o número de amostras. Então, bota o cifrão aqui. Bom, quando tu faz isso, tu bota esses cifrões aqui, tu puxa e ele vai somente alterar o valor de N. Certo? E daí a gente vai obter este valor, ó, este valor aqui para temperatura, ó, certo? Ok? Bom, agora, o que nós vamos fazer? Bom, para nós determinarmos a pressão de saturação do J, nós voltamos lá para a equação de Antonini, ó, aqui, ó, essa daqui. Por que nós vamos usar essa? Porque agora a gente achou as temperaturas por interpolação, tá? Pessoal, só para tranquilizá-los, depois o professor vai disponibilizar essa planilha aqui, ó, lá no lugar do 7, da planilha 7. Eu vou disponibilizar essa que eu estou trabalhando agora lá no lugar do 7, tá? Por quê? Porque daí vocês já vão ter a memória de cálculo de uma e daí vocês vão conseguir executar as outras com base nessa memória. Ok? Então, fiquem tranquilos. Primeiro, vamos prestando atenção aí. Então, para definir essa aqui, nós vamos fazer o quê? Ó, como é que é a pressão de saturação desse aqui? É pegar essa equação. Então, P é igual a 10 elevado, bota chapéuzinho, abre parênteses, o A. Quem é o A? É o J que nós estamos falando. Esse é o A. Menos, abre parênteses, o B, dividido, abre parênteses, por C, mais a temperatura. Fecha parênteses,
fecha parênteses e fecha parênteses. Tá? Terminamos, é isso aí. Então, só uma observação aqui, pessoal, ó. Mesma coisa, o A não vai mudar, então bota um cifrão na frente do A. O D não vai mudar, bota um cifrão na frente do D. O 19 também. O E também não vai mudar. O E que eu quero dizer é o C, né, da equação de Antonini. O único que vai mudar é a temperatura, que está na coluna M. Então, ok. Então, o que tu faz agora? Puxa até lá embaixo. Fechou. Muito bem. Agora, meus amigos, nós vamos fazer a pressão de saturação do propanol. Mesma dinâmica. Ó, é a mesma coisa, só que nós vamos utilizar agora as informações do propanol. Então, igual 10 elevado, abre parênteses, quem é o A? O A aqui embaixo, menos, abre parênteses. O B dividido, abre parênteses, por C mais temperatura, fecha parênteses e fecha parênteses. Só que o A da equação de Antonini não muda, então botamos o cifrão na frente. O D não muda, que equivale ao B, né, da equação de Antonini, e o E, que equivale ao C da equação de Antonini, também não vai mudar. Coloca o cifrãozinho ali. Ok, fechou. Agora, então, a gente puxa até lá embaixo. E aqui a gente consegue perceber, ó, né, o que acontece. Qual dos dois é mais volátil? Né? Então, tipo, a pressão atmosférica, a temperatura de saturação do etanol é 78, enquanto que a pressão atmosférica, o propanol, a temperatura de ebulição dele é 97. Isso quer dizer o quê? Que se tiver na temperatura de 78, nós vamos ter sim o etanol na temperatura de bolha. Porém, o que acontece com o propanol? O propanol vai estar com uma pressão de 354, ou seja, a pressão dele a pressão de saturação está abaixo, a pressão está abaixo da pressão de saturação. Isso quer dizer o quê? Que nessa temperatura aqui, então, né, a volatilização dele é menor do que a volatilização do álcool. Muito bem. Agora, para nós determinarmos qual é o percentual, né, do componente XJ. Quem é o XJ? Lembrando, o J, no caso aqui, a gente está classificando como etanol. Está aqui, ó, pessoal. O J é o etanol e o I é o propanol. Então, o J aqui é o etanol. Então, como é que nós vamos achar o percentual líquido do etanol? Igual, está ali a fórmula ali em cima. Então, igual a P. Esse P é sempre o mesmo. Aqui, ó, é esse P aqui. Então, como é sempre o mesmo P, já vamos botar o cifrão nele. Esse é constante. Bom, agora menos a pressão de saturação de I. Quem é o I? É esse aqui, ó. Esse aqui vai variar, ó. Esse varia, pode ver. Então, esse aqui tu não bota cifrão. Fecha parênteses. Dividido pela pressão de saturação do J. Tá aqui. Menos a pressão de saturação do I. Tá aqui. Fecha parênteses.
Então tá. Então, achamos o primeiro valor e agora é só puxar também, vai até lá embaixo. Então tá, começa no início, né, o etanol aqui totalmente na fase líquida e à medida que começa a aumentar a temperatura, ele vai perdendo percentual na fase líquida, né? E na fase vapor, como a gente tem uma condição de equilíbrio, vamos ver quanto que nós temos de vapor, no vapor, quanto que nós temos de etanol. Então, vai ser a mesma coisa, igual. Está aqui a fórmula aqui em cima. Quem é o XJ? Esse aqui que nós achamos. Vezes pressão de saturação de J, pressão de saturação de J, dividido por P. O P é sempre o mesmo aqui. Então, como é sempre o mesmo P, vamos colocar o cifrãozinho na frente deles aqui. Ok, fechou. Então tá, é totalmente coerente, pessoal. Essa aqui não é a temperatura onde nós temos equilíbrio líquido-vapor. Então, quando nós temos 78 graus a 760 milímetros de Hg de pressão, o que acontece? Nós vamos ter equilíbrio, ou seja, nós vamos ter 100% do líquido, né, como etanol e 100% da fase gasosa como etanol. Ou seja, se nós tivermos essa temperatura, nós vamos ter 100% dele. Lembrando que isso é uma mistura binária, mas nessa condição não tem mistura, porque nós temos 100% de cada um. Ok? Mesma coisa, vem aqui, puxa até lá embaixo. Ok? Muito bem. Agora, tá? Para nós determinar o alfa nós vamos utilizar para os nossos cálculos depois, na próxima aula, quando a gente for trabalhar já na separação dessas misturas binárias, nós vamos precisar desse alfa. Mas é importante que vocês já previamente aprendam a calculá-lo. Então, vamos lá. Lembrando, por que nós estamos fazendo essa atividade prática? Porque vocês têm que saber fazer isso. Porque na próxima aula eu só vou trabalhar com os gráficos, pessoal. Eu só vou mostrar o gráfico. Ah, professor, como é que eu faço o gráfico? Tu não fez a atividade prática? Tu não viu o gabarito da atividade prática? Tu tem que saber fazer aquilo. Porque esse gráfico sai de lá, certo? Então, é por isso que vocês são obrigados a fazerem atividade prática, para vocês aprenderem como que se obtém este gráfico, que é esse o gráfico que nós vamos depois construir as escadinhas para nós, o método McCain-Thiele, vou aplicar aqui em cima. Bom, voltando lá. Então, aqui é muito simples. É só nós aplicarmos a equação igual. Quem é o valor de y? YI é o que a gente vai... Aqui não é YI, aqui é YI mesmo. Deixa eu confirmar uma coisinha aqui. Não é o YI, não é YJ. Só dar mais uma confirmada aqui. É, YJ. Assim, então vai ser igual. Quem é o YJ aqui? Esse, ó. Lembrando, tem o parênteses ali, ó. O gabarito diz que tem a parênteses. Vezes 1 menos
X, fecha parênteses novo, dividido por esse vezes 1 menos aqui deu um errinho aqui, deixa eu ver se é o não, é isso aí mesmo. É o não é YJ aqui. Bom, agora é só puxar. Perfeito. Tá, então só confirmando aqui, então, YJ vezes 1 menos XJ dividido por XJ vezes 1 menos YJ. Ok? Bom, agora, como é que a gente obtém o XI e o X, e o YI? É só subtração, né? Aqui, a fórmula está lá em cima. Então, é igual a 1 menos o X, porque é aquilo, né, pessoal? Se é uma mistura binária, se tu está dizendo que 100% da fase líquida é o J, quer dizer que zero é o I, né? Então aqui tu vai puxando. Então é a diferença de 100%. Então, enquanto um vai diminuindo, o outro vai aumentando. E aqui igual, só que aqui é a fase gasosa. Então vai ser 1 menos outra coisa, puxa até lá embaixo. Tá. Muito bem. Então, agora eu acho que estamos tudo certinho. Deixa só o professor fazer as correções da planilha e eu vou lá substituir a planilha que vocês têm lá, tá? Aqui vocês então possam ter o material corrigido e ajustado para a realização da prática. Então, ó, o que vocês vão fazer? Nesse primeiro aqui, então esse primeiro aqui é o TCC. Bom, esse segundo aqui, tu vai pegar as informações, então, ó, eu vou até mudar aqui embaixo. Esse aqui tu vai pegar as informações do MAT. Deixa eu ver, o Smith é esse aqui, deixa eu só confirmar, material 9. É esses valores aqui, ó. Ó, certo? Tá aparecendo material 9. O nome do arquivo não está batendo. Deixa eu já arrumar isso aqui. Deixa eu ver aqui, editar. Material 9. Tá? Então, o material 9 é o Smith. Então, eu já vou colocar aqui na planilha para vocês não... Então, material 9.
Só para vocês lembrarem. Então, material 9 é dados constantes, livro Smith. Ok. Então, os valores de A, B e C, vocês vão pegar, vão abrir o material 9, vão abrir o material 9 e vão procurar etanol. Ó, esse aqui é o material que o professor disponibilizou lá para vocês. Então, ó, a sequência é A, B e C. Então, onde é que está o etanol? Aqui, o etanol. E aí, qual é o valor de A? Qual é o valor de B? Qual é o valor de C? Lembrando que essa tabela aqui, ó, a pressão ela está em quilopascal, ó, foi o que eu comentei com vocês, e a temperatura em graus centígrados, tá? Então, vocês vão fazer isso, né? Por isso que aqui está em quilopascal, vocês vão utilizar, então, o material 9, que é os dados do Smith. Mesma coisa, preencha aqui as informações e segue o baile conforme o professor falou. Bom, aqui, etanol e 1-propanol, aqui vocês vão fazer o quê? Aqui vocês vão usar, então, o material, ó, esse aqui, ó, o material da universidade, que é o 10. Ó, material 10, mesma coisa, ó, equação. Só que esse material 10, ó, ele está com pressão em milímetros e temperatura em Kelvin. Então, todo esse cuidado você tem que tomar, porque quando tu fizer as conversões, vão ser valores distintos. Porém, os percentuais, e olha a resposta, já estou dando a resposta. Porém, os percentuais da fase líquida e os percentuais da fase gasosa não é para mudar, pessoal. Porque se eu disser 0 graus centígrados ou disser 273 Kelvin, é a mesma coisa, não é? Só mudou a unidade. Se eu falar uma atmosfera ou 101,325 quilopascal, não é a mesma coisa que 760 milímetros de Hg? É só uma questão de conversão de unidades, tá? Que sejam bem-vindos, futuros engenheiros. Isso faz parte da nossa vida, conversão de unidades, tá? E vocês têm que ser especialistas nisso. Vocês melhor do que ninguém, né? Vocês melhor do que os administradores, vocês melhor do que os advogados, vocês melhor do que os pedagogos, vocês melhores que muitos, que os professores de português, vocês melhores que eles vão saber fazer conversão de unidades, coisa que às vezes eles não sabem. Então, tu vai vir aqui, esse aqui então é o material 10, ó, para a gente ajustar. Então, aqui vai ser o MAT 10. Então, o que tu vai usar aqui? Tu vai usar, então, os dados, dados constante, a Universidade Técnica Federal de Paraná. Então, mesma dinâmica, tu vai pegar o etanol, material 10, né? Vai pegar o etanol. Então, uma dica, né? O etanol, então tu faz isso aqui, ó. Tu vai fazer Ctrl F, daí tu escreve. Acho que está em inglês, tá? Isso, está em inglês, tá? Tem que escrever em inglês. Então, etanol, apareceu metanol, não, é etanol. Etanol, aqui, ó, etanol, vocês sabem a fórmula, ó, valor de A, valor de B
e o valor de C. Ok? E a mesma coisa, um é o etanol e o outro é o propanol. E o 1-propanol, tá aqui. A, B e C, mesma dinâmica. Daí é só acrescentar esses valores aqui na tabelinha. Então, só lembrando que aqui a temperatura é em Kelvin e a pressão está em milímetro de Hg. Ok, pessoal? Daí, obviamente, aqui todas essas temperaturas aqui, elas vão estar em Kelvin. Lembrando, isso não vai afetar em nada o resultado final, que é o quê? O resultado que vai aparecer aqui. Opa, tá faltando mais um aqui. Esse um que está faltando aqui é onde vocês vão usar o material 8. Vamos usar o material 8, tá? Mesma coisa. Só que esse daqui nós vamos usar, então, vamos usar os dados da USP. Então, mesma coisa. Etanol, propanol. Só que eu acho que o da USP, vocês vão pegar aqui, ó. Da USP, vai pegar aqui, ó. USP. Vai entrar aqui e vai, certo? Aí tá aqui as informações, ó. Ó, tu vai ter, é que o da USP aqui, agora eu me lembrei porque que eu não botei o da USP. Da USP só tem o etanol e não tem o propanol. Então, por isso que estava fora. Então, tá, beleza. Então, um a menos. Então, realmente já estava certo. Não sei por que que eu... Vamos excluir esse aqui. Excluir. Ok. Bom, agora vamos para o próximo. O próximo, então, é acetona e etanol. Bom, acetona e etanol, mesma dinâmica. Esse aqui, nós vamos usar o material 9. Material 9, certo? E a acetona e etanol. Esse aqui tem o material da USP, que é o material 8, etanol, e esse aqui da Universidade Federal lá, que é o material 10. Só para lembrar, o material 10, então, é milímetros e Kelvin. Então, aqui vai estar em Kelvin, e aqui em Kelvin e aqui em milímetros. Ok. Aqui e o material 8. Deixa eu ver como é que é o material 8. Material 8 acho que é. Material 8, ó. Pode ver, pessoal, tudo é a mesma dinâmica, tá? Aqui, ó, Constance Antoni, ó, mesma coisa, só que tu vai ter, ó, pressão em milímetros e temperatura em Kelvin, certo? Então, pressão em milímetros, temperatura em Kelvin. Pressão em milímetros de Hg e a temperatura em Kelvin.
Beleza. Esse foi o material 8. O material 10, a gente já viu. O material 10 a gente já viu. E o material 9. Bom, o material 9. 10. O material 9 é esse aqui. O 9 é graus centígrados e quilopascal. Material 9. É isso aí, material 9. Muito bem. E o último, que é o etanol e o trimetilpentano, eu acho que esse aí só vai ter aqui. Trimetil. Ah, esse também não tem aqui. Esse aqui vai ficar de fora, pessoal. Esse aqui não vai ter informação. Está fora. Excluir. Excluir. Então tá. Então, basicamente é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 práticas que vocês vão realizar, sendo que uma eu já fiz, tá? Onde o resultado é obter esse gráfico aqui, tá? Vocês cuidem, pessoal, se os gráficos, ó, esse gráfico ele tem que estar dessa planilha, você tem que prestar atenção nisso, tá? Porque como eu fiz copia-cola, pode ser que esse gráfico aqui ele não esteja ligado a essa planilha. Então, vocês prestem atenção nisso, não vão ratear aí, tá? O que o professor vai fazer? Eu vou lá agora, eu vou lá na plataforma, vou deletar a planilha que estava aqui. Então, desconsiderem essa e considerem a nova, que eu vou colocar agora, que essa aqui tem o gabarito que eu quero dizer, tem o primeiro exercício feito, tá? O resto é com vocês. Ok? Bom, então, meus amigos, paro agora a minha apresentação, tá? E fico à disposição de vocês, tá? Caso tenham alguma dúvida. Ah, né, eu vi que o pessoal falou que travou. Mas conseguiram pegar? Tranquilo? Sim? Não? Sim, Pamela. Show. Então, opa. Não, é individual. Vai ser individual. Cada um faz o seu, tá, Pamela? Vocês não é para hoje, tá? Deixa eu mostrar aqui. O prazo que vocês têm é até o dia 16, tá? Mas é aquilo. O professor está disponibilizando o TDE da aula de hoje para que vocês façam. Eu também vou ficar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o professor está com o áudio ligado aqui, tá bom? Então, bom trabalho e aguardo que você. Aguardo.